Ao longo dos últimos dias, vimos um massivo ataque da Rússia ao território da Ucrânia, uma democracia de 44 milhões de pessoas. O presidente Vladimir Putin negou por meses que invadiria seu vizinho, mas depois, apesar de um acordo de paz entre os países, enviou forças militares através das fronteiras no norte, leste e sul da Ucrânia. Conforme o número de mortos aumenta, incluindo muitos civis, o presidente é acusado de destruir a paz na Europa e criar uma onda de centenas de milhares de refugiados. O que acontecer nos próximos dias pode comprometer toda a estrutura de segurança do continente e alterar a dinâmica geopolítica deste século. Mas afinal, o que Vladimir Putin quer? Bem-vindos ao canal Analítica 24, onde falamos de geopolítica, economia e história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreve no canal. Ao declarar guerra na manhã de quinta-feira, Vladimir Putin não definiu a Ucrânia como seu alvo final. No seu discurso, o líder russo se concentrou nos Estados Unidos e seus aliados, colocando-os no centro da narrativa que pôs em movimento a invasão. Segundo ele, foi o Ocidente que criou as ameaças fundamentais à Rússia, e isso o levou a atacar a Ucrânia, ou seja, é o Ocidente que a Rússia busca humilhar na guerra que se segue. Todo o chamado Bloco Ocidental, que os Estados Unidos formaram à sua imagem e semelhança, tudo em sua totalidade, é o que é conhecido como o Império da Mentira. Após a queda da União Soviética, os Estados Unidos e seus aliados tentaram nos esmagar, nos derrubar e acabar conosco. Lembramos disso e nunca esqueceremos. Com o avanço das tropas russas em direção à capital da Ucrânia, dias depois do início da invasão, Putin declarou que a Rússia não podia se sentir segura, se desenvolver e existir, por causa do que ele afirmou ser uma ameaça constante da Ucrânia moderna. Muitos dos argumentos do presidente Putin são falsos ou irracionais. Ele afirmou que seu objetivo era proteger as pessoas submetidas a genocídio e que visava a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Contudo, não há genocídio na Ucrânia. O país é uma jovem democracia, liderada por um presidente judeu, Volodymyr Zelensky. Como eu poderia ser um nazista? Questionou o presidente ucraniano, que comparou o ataque da Rússia à invasão da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Putin tem acusado frequentemente a Ucrânia de ser tomada por extremistas, desde que seu presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, foi deposto em 2014, após meses de protestos contra o seu governo. Essa abordagem faz parte da guerra de desinformação promovida por Moscou, através de sua mídia estatal, com o objetivo de criar uma falsa narrativa perante a população russa, de que a invasão tem por finalidade depor um governo formado por nazistas. A Rússia há muito resiste ao movimento da Ucrânia em direção à União Europeia e à OTAN. Ao anunciar a invasão da Rússia, ele acusou a OTAN de ameaçar o nosso futuro histórico como nação. Após o colapso da União Soviética, a OTAN expandiu-se para o leste, incorporando a maioria das nações europeias que estavam na esfera comunista. As repúblicas bálticas da Lituânia, Letônia e Estônia, anteriormente partes da União Soviética, aderiram à OTAN, assim como a Polônia, a Romênia e outras. Como resultado, a OTAN se aproximou centenas de quilômetros de Moscou, na fronteira direta com a Rússia. E desde 2008 existem conversações para a entrada da Ucrânia, embora isso ainda seja visto como uma perspectiva distante. Atualmente, a Ucrânia é vista como um país parceiro. Isso significa que há um entendimento de que pode ser autorizado a ingressar na aliança em algum momento no futuro. Vladimir Putin afirma que o bloco ocidental está usando a OTAN para cercar a Rússia. O presidente russo diz repetidamente que os Estados Unidos não cumpriram com uma promessa que teria sido feita nos anos 90, de que a OTAN não se expandiria para o leste. Essa narrativa é um ponto central no discurso de Putin, sobre uma espécie de traição da OTAN, que teria se aproveitado de uma situação de fraqueza e vulnerabilidade da Rússia logo após o colapso da União Soviética. O líder russo descreve a desintegração soviética como uma catástrofe que roubou da Rússia seu lugar de direito entre as grandes potências do mundo e a colocou à mercê de um Ocidente predatório. Ele passou 22 anos no poder, reconstruindo as forças armadas da Rússia e reafirmando sua influência geopolítica, com o objetivo de reviver o passado de seu país. De acordo com Balkan Devlin, da Universidade Carleton,
Putin está cada vez mais preocupado com seu legado na história russa. O chamado problema da Ucrânia é uma das principais questões que ele busca resolver antes de morrer ou de deixar o cargo, segundo o especialista. Além disso, a Ucrânia também é vista como uma ameaça à sua imagem e regime doméstico. Quanto mais os russos veem um sistema próspero e democrático florescendo perto de suas fronteiras, mais eles ficam desconfiados e céticos e questionam a narrativa do Kremlin de que a única coisa que protege a Rússia das potências ocidentais é a mão forte de Putin. Apesar da possível ameaça, um dos fatores que tornou possível a invasão à Ucrânia foi Putin estar se sentindo politicamente forte na Rússia. Atualmente, não há nenhuma ameaça doméstica real ao poder do presidente. Portanto, ele está sem restrições internas e pronto para seguir com seus projetos. Durante seu período no poder, ele tem externado frequentemente sua insatisfação com a ordem mundial pós-Guerra Fria e o lugar da Rússia dentro dela. Com a invasão à Ucrânia, Putin está dando o maior passo até agora na tentativa de recuperar o lugar de destaque do seu país no sistema. Mas qual lugar seria esse? O presidente parece decidido a voltar no tempo em mais de 30 anos, estabelecendo uma ampla zona de segurança dominada pelos russos, semelhante ao poder que Moscou exercia nos dias soviéticos. Ele não apenas exigiu que a Ucrânia nunca aderisse à OTAN, mas que a aliança voltasse atrás e revertesse sua expansão para o leste, reclamando que a Rússia não tem mais para onde recuar. Vladimir Putin quer que a OTAN retire suas forças e infraestrutura militar dos Estados-membros, que aderiram à aliança desde 1997, e não coloque armas de ataque perto das fronteiras da Rússia. Isso significaria 14 países na Europa Central, Oriental e nos Bálticos, que na época da União Soviética estavam sob influência e domínio de Moscou. Segundo o chanceler alemão Olaf Scholz, o líder da Rússia quer dominar a Europa de acordo com sua visão de mundo. Em 2021, o presidente Putin escreveu um artigo afirmando que russos e ucranianos fazem parte da mesma nação, e descreveu o colapso da União Soviética em dezembro de 1991 como a desintegração da Rússia histórica. Agora, com 69 anos e possivelmente chegando ao final de sua carreira política, ele claramente quer atrair a Ucrânia, uma nação de 44 milhões de pessoas, de volta à órbita da Rússia. Com os recentes desdobramentos do conflito, os objetivos de Putin se tornam mais claros. Ele visivelmente quer subjugar a Ucrânia, derrubando seu governo e Estado. Após isso, ele espera forçar o Ocidente a aceitar seu ultimato, ou seja, reconstruir a ordem política na Europa, com esferas de influência delimitadas e a garantia ocidental de não ingerência no quintal geopolítico da Rússia. O sucesso de Putin dependerá não apenas de como a Ucrânia responderá às agressões, mas também da prontidão do Ocidente em praticar e defender os ideais que prega. Então é isso, pessoal. Comentem aqui embaixo como vocês acham que esse conflito vai terminar. Agora, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a China, principal aliada da Rússia atualmente, vocês precisam assistir os vídeos que estão aqui na tela. Não esqueçam do like e de compartilhar com um amigo. Muito obrigado!